Olá, sejam muito bem-vindos a mais um The Nadia Cast. Já aceitei. Já aceitei. Já aceitei. Já aceitei. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Inclusive, um dia a gente podia falar sobre aceitação, né? É um belo de um assunto. Porque as pessoas, elas confundem tolerar com aceitar. É um belo tema. Mas não é hoje. Hoje não vamos falar sobre isso porque foi prometido no último episódio que a gente ia falar hoje sobre saúde física, energética, emocional e mental. E como o espírito, tendo essa Ferrari prontinha, como é que ele pode pilotar de Show. forma tranquila. Então, Nádia, o que para você é saúde física? Saúde física é você fazer exercício físico, ter uma boa alimentação. Acho que o físico está limitado a isso. Aí as outras atividades que a gente faz aí já são para os outros corpos. Para os outros corpos. Isso. Então, a saúde física seria um estar bem fisicamente. Quando eu falo fisicamente, é o que a gente pode tocar. Ver. Uhum. Ou seja, estar bem fisicamente significa que eu tenho que estar com o meu corpo, né, sem muita gordura e também muito pouca também não é legal. Então, eu tenho que estar com uma saúde física onde o meu sangue circula pelo meu corpo de forma fluídica, onde os meus órgãos internos funcionem, onde o meu esqueleto esteja bem posicionado, onde minha musculatura possa fluir através do que seja apresentado para que eu faça. Carregar uma mala para viajar em Paris, já pensou? Que espetáculo! Eu falo, eu preparo... Noruega, eu preparo meus alunos para viajarem pelo mundo. Né? Então, a saúde física é você ter um corpo saudável ao ponto de poder fazer tudo aquilo que você deseje sem sofrimento. Sem dor. Sem dor. A dor ela pode existir um pouco, às vezes carregar uma mala pesada, né, nas Champs-Élysées inteira, subindo e descendo, cheia tu vai de sentir Dolce uma & dor Gabbana. cheia de Dolce & Gabbana, tu vai sentir uma dor no teu ombro, mas uma dor muscular pelo esforço que você fez. Ou quando o teu treinador te mata às 5 da manhã, é uma Então, dor que acontece. Acontece, entendeu? Tá. Mas é uma dorzinha que o teu músculo vai romper algumas fibras e ao cicatrizar vai ficar mais forte. Por isso que os problemas da vida nos deixam mais fortes. A gente não pode cair com eles. O próprio corpo já ensina isso. O corpo te ensina. O corpo é a chave. Por isso que o corpo é a chave. Ele está te ensinando. Se eu fizer força com peso várias vezes e for repetindo aquilo e aumentando a carga, eu vou ficando cada vez mais forte. Então, se eu tenho um problema, e o problema vai acontecendo, e coisas vão acontecendo, e eu vou resolvendo, e vou fluindo pela vida, e não vou deixando que aquilo se transforme num monstro, porque pode se transformar. Você pode dizer assim, ai, que droga, tudo só acontece comigo, eu sou azarado. De novo. Olha o que eu falei, eu sou azarado. Você mentalmente... Tá se prendendo ao problema. E é uma ideia que você é azarado. Aí você começa a acontecer tudo de ruim para você, porque você programou isso mentalmente. A mente é muito poderosa. Então, do físico a gente já foi para a mente, ó. Vamos voltar para o físico. Então, uma saúde física, ela se dá através de algumas ferramentas. Então, quais que você acha que são? Exercício físico? O exercício físico é uma. Então, esse exercício físico, para você ter uma saúde física através do exercício físico, você tem que trabalhar algumas valências no teu corpo durante o exercício. Que é o aeróbico, que é você condicionar a parte aeróbica através, por exemplo, de uma caminhada, que os médicos aconselham muito que você caminhe, porque o ato de caminhar é um ato simples, é um ato humano, é rotineiro, porque o ser humano, desde os seus primórdios, ele migrava de região em região, então ele aprendeu muito a caminhar, ele caminhava, é algo dele, quando ele aprendeu a caminhar, né? Então ele caminhava de local a local, então isso é nosso, é ancestral, tá no DNA. Então caminhe.
Esse caminhar faz com que a musculatura se ative, bombeie sangue pelo corpo, ou melhor, o sangue circula pelo corpo através do coração. Você movimentando o teu corpo faz com que o teu coração funcione mais. E como o músculo ele é estimulado a funcionar mais. Então, a parte aeróbica é para trabalhar a tua parte cardíaca, deixar o teu coração mais saudável. E resistente também. E resistente, perfeito. Aí, dentro ainda da parte do exercício físico, tem a parte de força. Você precisa ter força para fazer algumas coisas. Né? Força para conseguir pegar um rodo e passar um rodo dentro da tua casa. Força para você conseguir varrer a tua casa, por exemplo. Subir uma escada. Subir uma escada. Né? Força para você carregar uma mala, carregar um filho no colo, carregar a própria caça. Então, antigamente, se matava um bicho, tinha que ter força para carregar a caça. Você não tinha como. Então, você precisa ter força. Até para você ir ao banheiro, levantar, né? Tudo. Força para fazer coisas que você precisa fazer no teu dia a dia. Então, você trabalhar a tua força através de uma musculação, de exercícios funcionais, não importa, mas trabalhar a força. Tem mais valências aí, Nádia. Então, cardio, aí dentro da parte anaeróbica a gente colocou a força. E tem mais. Alongamento. Alongamento e flexibilidade. Um corpo flexível e forte funciona muito melhor. Aí se eu trabalhar só a força e virar aquele pinheiro, aquela araucária, que é o símbolo do Paraná, né? Se eu virar aquela araucária e for duro e forte, nossa, que legal, Dani. Até um certo ponto. Porque se você for muito forte, ao ponto de um problema muito forte vir para cima de você e arrancar as tuas raízes do chão, você morre. Ou seja, quando você é muito duro, isso pode de alguma forma te machucar. Um exemplo, imagina eu fazer uma força tão grande, mas tão grande no meu peitoral, no meu bíceps, no meu tríceps, e ficar tão grande que eu não consiga, por exemplo, buscar um copo no armário que está em cima, porque eu já não consigo mais esticar totalmente o meu corpo, porque os meus músculos se encurtaram de tão forte que eu sou. Então eu preciso ter um equilíbrio entre força e flexibilidade. Aí, o que era um pinheiro duro e rígido se transforma num bambu, que é forte, porém flexível. O vento vem, tenta derrubar ele, não derruba. Ele só se curva ao vento. E quando o vento passa, ele volta. Esse devemos ser nós. Nós devemos ser dessa forma. Fortes e flexíveis. A gente pode falar, eu posso dar um exemplo de que quando eu sentia muita dor aqui nas costas, ou trava o pescoço, você não está sendo flexível com o seu corpo e na vida, porque aí você sente essa porrada que vem, os problemas vêm e você endurece. Isso. E não adianta daí você só fazer alongamento e não ser flexível emocionalmente e mentalmente. Você vai continuar rígido. Olha que loucura. Tudo tá ligado. Tudo tá ligado. É que o físico, ele consegue te apresentar, porque ele tá aqui, ele é físico. Isso. Mas tem a ver com os outros corpos que estão trabalhando ali por trás. Isso. E, por exemplo, na própria educação física, quando eu aprendi lá atrás, faz tempo. Uns 5 aninhos. Lá atrás, quando eu aprendi. Lá longe, no Rio Grande do Sul? Lá no Rio Grande. Tinha uma máxima que dizia assim, ó. Ah, não, se você quer que a pessoa tenha mais postura, se ela tem os ombros para frente, você deve alongar o peitoral e fazer força nas costas para que faça isso. Ah, se fosse simples. Às vezes a pessoa está com o ombro assim. E mesmo que ela alongue aqui e fortaleça lá atrás, ela não vai mudar se ela tiver baixa autoestima. Porque é o corpo de quem tem baixa autoestima. Você se apresenta ao mundo assim. Então tem muito mais componente mental e emocional do que físico. É que o físico, ele apresenta pro mundo. Por isso que as pessoas conseguem ler o físico das outras pessoas. O corpo fala. O corpo me diz coisas. Daí, às vezes, eu como massoterapeuta também, às vezes eu vou fazer massagem, né? Ou lá atrás eu fazia massagem nas pessoas. Faço ainda nos meus alunos, você sabe. Tô fazendo aqui. Aí eu falo assim, nossa, você carrega o mundo nas costas. A pessoa, você é vidente? O olho já enche de lágrimas. Como que você sabe disso da minha vida? Ué, você tá com o ombro todo carregado, você tá carregando o mundo aqui, nas costas. Aí fica duro, fica tenso.
E é isso. É isso. Então, olha que loucura. Então, vamos lá. Físico. Nós falamos do cardio, falamos da parte anaeróbica, que entra força, e uma parte de alongamento, flexibilidade. O que mais do físico? Você acha que tomar uma boa quantidade de água... Água, exatamente. Água é importante para ter um bom funcionamento do nosso físico, né? Então, porque nós somos 80% água. A água, ela flui dentro da gente. E muitas vezes a gente esquece de tomar essa água durante o dia. E quem não bebe água não elimina água. A escassez, se está escasso, eu retenho cada vez mais, eu não deixo de sair. Aí vai ficar inchado. Porque você não bebe água. Então beba mais água. Vamos lá, além da água, o que mais? Uma boa alimentação. Uma boa alimentação. Comer de forma saudável. Aquilo que você precisa e não o que você quer. É, porque às vezes você quer o quê? A minha filha, se for perguntar, o que você quer? Você quer um torrone? Ou você quer... uma fruta. Um morango? É que ela gosta bastante de morango. Mas como a sociedade, a gente procura fazer uma alimentação sempre saudável para ela, mas também não tira ela muito do mundo, porque vai numa festinha de aniversário, aí vai comer brigadeiro pela primeira vez e vai olhar para mim assim, você nunca me apresentou isso. Realmente, nós não apresentamos para ela, mas ela foi apresentada no aniversário e falou para mim que é a primeira maravilha do mundo é o tal de brigadeiro. Eu falei, calma, filha, calma, instintozinho, calma. Tem coisa boa também. Claro que tem outras coisas, filha, mas ok, eu concordo com você. Né? Que o cara que inventou o açúcar, puxa vida, hein, filho? Para dificultar a vida do ser humano, hein? Então, uma boa alimentação. E as pessoas devem conhecer sobre isso. Tenho certeza que você já fez uma dieta que você viu na internet, tenho certeza que você já leu sobre isso, e tenho certeza que você acompanha alguém que fala muito sobre alimentação. O que é melhor? Mas, Dani, tem muita gente que fala muita coisa. Eu sei. Escolha alguém e siga. E vê se dá certo. Não deu? Tenta outro. Pratique. Faça. Ou faça algo muito próximo da tua realidade. Não adianta eu ir ou procure um nutricionista, que é muito interessante, mas vai no nutricionista com o pé no chão. Tem uns que... Eu já fui, né? Compre o pão que tem no Mercado Municipal, guichê 57, loja 12, departamento 15. Para que complicar? Me arruma algo mais fácil para fazer. Se a tua vida é muito corrida, faça algo mais fácil. Faça opções mais inteligentes. Você é inteligente. Mas eu não vou dar dicas de alimentação aqui. Eu quero que você busque o que é melhor para você. E entenda que o açúcar em excesso, ele realmente faz mal. Que os brancos, né, as farinhas, em excesso, realmente faz mal. Tudo em excesso faz mal. Tudo faz Ou mal. a própria proteína. Vai comer demais, sobrecarrega teus rins. Então, equilíbrio. Come e se sinta equilibrado, se sinta bem. Esse é o ponto. E tem mais um ainda do físico que faltou. Sono. Quase que o principal. Dani. Descanso. Você precisa descansar. Descansar a tua mente, descansar o teu corpo, descansar as tuas emoções, descansar a tua energia. Você precisa usar aquele momento do sono para que o teu corpo ele restabeleça um equilíbrio. Então, o sono ele serve para que você se restabeleça. É como se... Olha que loucura. Já pensou que o ato de acordar e dormir, o ato de fazer isso é como se fosse uma vida? Quando você acorda é o momento que você nasce. Porque quem nasce hoje, o Daniel que acordou hoje de manhã, não é o Daniel de ontem. Porque tudo que aconteceu durante a noite me reciclou. Sabia que as minhas células do fígado de ontem não são as mesmas de hoje? Nem da pele. O corpo ele vai mudando. O corpo vai se reciclando. Olha a sabedoria dele. Então, o Daniel que está aqui hoje não é o que estava aqui ontem. Para começar. E nem vai ser o mesmo de amanhã. Não vai. Então, para começar, olha a sabedoria do corpo. Falando o que a gente falou no podcast passado. Do passado, do presente e do futuro. Coisas diferentes. Então, nasci
Vou viver uma vida inteira durante o meu dia. Como que eu vivo a vida? Vou trabalhar, almoço, trabalho, de novo, janto e vou dormir. De forma automática, eu vivo uma vida que eu fui doutrinado a viver, condicionado, ou eu vivo uma vida consciente. Quando eu estiver comendo de manhã, eu estou comendo de manhã. Comendo a refeição que eu escolhi, porque é a mais saudável para o meu corpo. Aí eu saio dali, eu estou falando por você agora, e vou às 5 horas na academia. Vou fazer aula com o professor mais querido do mundo. Estou falando por você. Aí estou com os meus amigos lá, a gente fala sobre assuntos diversos, eu vivo aquele momento, eu malho, eu sinto o suor escorrendo pelo meu corpo, eu sinto os meus músculos trabalhando. Aí no final eu recebo uma massaginha nos ombros, eu faço um baita de uma soltura articular, eu alongo, respiro endorfinada, cheio de dopamina e digo, ai, que tesão que é essa vida. Não é assim que você sai? É. Aí eu vou, presente. Aí eu vou trabalhar. Chego no trabalho, antes de entrar, eu dou uma respirada, não como quem diz assim, ó, ai, que droga, eu vou entrar. Não, eu respiro antes de entrar na porta do meu trabalho e digo assim, ó, que emoções eu vou ter hoje com o meu grupo maravilhoso que trabalha comigo, vai me proporcionar e eu vou proporcionar a eles. Pá! Entrei, aí tem meu dia de trabalho. Eu volto para almoçar, outro momento, onde eu sento e eu escolho o que eu vou comer, mastigo, sentindo e percebendo o que eu estou comendo. Isso é viver o momento. E assim por diante, todo o restante que pode acontecer durante o dia, que é voltar a trabalhar com consciência, que daí no final da tarde é estar com os seus, é sair num happy hour com os amigos. Por que não? Faz parte também. Claro que faz parte. Da tua vida social. Ou voltar para casa com seu pai e mãe, ou voltar para casa com seus filhos, com sua esposa, com seu marido, com seu par, e curtir aquele momento. Ver uma sériezinha do Netflix, ler um livro poderosíssimo, Meditar. fazer uma boa meditação e dormir. Olha aí. Olha a diferença de viver uma vida presente E uma no automático. e numa automática. Muito bom. Então, isso é saúde física. Vamos partir para a saúde energética. Ah, mas é a mesma coisa. Não. A energia é o que move tudo isso. O que faz esse corpo físico se mover? Além do alimento que você já falou no primeiro, que é preciso para que... Porque o alimento, ele entra como a importância de ser saudável para que você tenha uma qualidade no combustível que vai abastecer os seus músculos, que vai, se for ingerido muito açúcar e muita farinha, e você não utilizar tudo aquilo, ele vai ser armazenado em forma de gordura, e se você tiver muita gordura, muito peso, vai sobrecarregar suas articulações, e daí você pensava em correr, e daí você começou a correr e arrebentou o joelho porque está muito pesado. Sobrecarrega. Então, a alimentação entra para isso. Uma alimentação saudável e de qualidade para que você possa ter um físico com qualidade. E, comendo isso, eu tenho uma energia que vai nutrir esse corpo físico. Então, a nutrição entra na parte energética? Sim. Entra também, está nos dois mundos. E o que mais que nutre a tua energia, Nádia? A atividade física também nutre, claro que nutre. Então tem ligação. Fazer atividade física me dá mais energia durante o dia. Sim, dá. O que mais? Dani, agora não tá vindo nada. Tá bom, o tio vai falar pra você. Passa cola. Vou passar cola. Sol. Sol. Você estar o máximo de tempo possível exposto ao sol. Mas Dani, eu trabalho num escritório fechado. Que pena, então pelo menos use o final de semana para tomar um sol. Tá um dia ensolarado, lindo e maravilhoso, aí você resolveu no final de semana dormir até meio-dia. Já perdeu toda a manhã de sol. Então pelo menos vá à tarde. Mas não perca a tua manhã de sol. Porque o sol, principalmente nos primeiros horários, que é das 6 às 9 da manhã, libera muito prana, que é uma energia cósmica, que é uma energia do universo, algo que te dá um gás. Por isso que quem medita cedo
já incorpora esse prana para si mesmo. Então o sol é muito importante. Fora o sol, o que mais que interfere no nosso corpo energético? Organização. Ser organizado. Ter uma casa organizada. Ter um escritório organizado. Ter uma vida organizada. Já contei essa história para vocês. Tá lá, meu Deus, cadê a chave do carro? Cadê? Amor, cadê a chave do carro? Fica 15 minutos procurando a chave do carro. Perdendo tempo. Isso é tempo, você perdeu tempo. Porque se a chave do carro fosse colocada no lugar que é para colocar, tava ali. Você sempre vai ali, pega e deixa ali. Sempre ali. Aí você sabe onde isso é organização. Você, como uma grande monstro CEO, uma empresa organizada não flui, não dá mais lucro? Sim, exatamente. Total. Então, organização, trabalha o teu corpo energético. Tem mais ainda. Vamos lá, o que mais? Cores. A cor que você está usando, ela interfere. Ver cores, um ambiente sem cores, um ambiente mais opaco, mais neutro. É como um dia chuvoso. Você não fica mais... Oh, queria sol. Carentinho do sol. Uhum. Porque é normal usar mais cores. Tanto... Ai, mas você vê de preto, Dani. Eu gosto de preto, mas eu adoro cores também. Eu uso cores também. Na tua casa. Na minha casa. Mas a cor é importante. Então, prestar mais atenção nisso. Isso é a parte energética. Olha como já mudou um pouco. E tem mais. Falamos em sono. Falamos que o sono é importante. Agora, a quantidade do sono está relacionada à tua energia. Já percebeu quando você dorme demais, fica ruim? Fica ruim. Por quê? Porque perdeu o prana da manhã, você dormiu até meio-dia, dormiu 12 horas, 10 horas, o teu corpo fica letárgico. Isso mesmo. Ou se você dorme depois do horário que você está acostumado a dormir, vai dormir de madrugada e acorda meio-dia, isso interfere também, né? Total. Então, ter um sono regrado. Você dorme 6 horas 6 horas por dia? Durma 6 horas por dia. Mesmo nas férias. Você é acostumado a acordar muito tarde, começa a acordar um pouco mais cedo, vai fazendo isso, trabalhe dessa forma. Dormir mais cedo e acordar mais cedo. Aproveite essa energia da manhã. Aproveite. Porque essa energia é importante. Então, o sono, nesse ponto, de você conseguir organizar os horários para dormir, tem muita relação com o que você vai apresentar no próximo dia de energia. Se você vai acordar mais preguiçoso ou não. E outra coisa que interfere na tua energia são os teus pensamentos. Você acorda de manhã e fala, você merece dormir mais. Você foi dormir tarde ontem. Você tá cansado. Você tá cansada, não vai. Descansa. Descansa. Não vai fazer atividade física. Descansa, boba. Se a atividade física é importante, te deixa um dia mais ativo. Mais disposto. Te torna uma pessoa mais disposta. Tu vai tirar ela, então? Então, pelo menos, não vá malhar de manhã, mas malhe à noite. Então, muda o horário daquele dia da malhação. Mas o que é importante para você continua sendo importante. Então, dormir um pouco a mais vai ser mais importante num certo momento? Sim, mas não tire a importância das outras coisas. Pensa sempre nisso. Tudo bem. Físico e energético. Vamos para mais um corpo agora. E as emoções? Meu corpo emocional. Como que eu trabalho o meu corpo emocional? O que são as emoções, Nádia? O que você acha que são as emoções? Perguntinha difícil pra caramba. Difícil explicar. Difícil. Emoções. Moção, movimento. A emoção é o que te movimenta. Olha que lindo ver assim. Como seria uma vida sem emoções? Você ganhou na loteria. Seu pai morreu. É mais ou menos isso. Você consegue visualizar? É uma vida sem graça. Sem graça. Então, emoções. A emoção
é o movimento, é um movimento. Movimento que vai para fora e vem para dentro. Movimento de onda. E as emoções, segundo a própria mente Ronin, segundo os gradientes emocionais, elas vão de um ponto que nós temos numa extremidade a morte E vida. e na outra extremidade nós temos a vida. Todas as emoções que de um meio para baixo estejam mais próximos da morte, como a tristeza, como a depressão, como a inutilidade, isso são emoções que te levam Para a para a morte. morte. Por isso que uma pessoa que, quando ela se sente muito depressiva, e se ela não está tomando remédio, e se um dia, por um lapso do destino, ela se sentir inútil, ela vai tirar a própria vida. E acontece muito. Do outro lado, com gradientes emocionais mais altos, tá lá a alegria, a felicidade e a serenidade. Ou seja, a pessoa está plena, ela está Vida. curtindo, é vida, ela está vivendo. Por isso que é melhor, a gente gosta de estar mais no prazer do que na dor. Porque essas emoções te geram um prazer E maravilhoso. te levam para a vida, movimento. Isso, movimento. E quando você tá indo pro lado contrário, é inutilidade, é para. Para, te leva para a morte. Aham. Por isso que a dor nos aproxima mais da morte e o prazer nos aproxima mais Da vida. da vida. E onde é que o ser humano geral vive? Ele vive no meião ali. No meio. O meião. O meião dos gradientes emocionais é aqui, ó. E qual é o meião? O meião tá ali. Primeiro, o meio é o antagonismo. Sabe o antagonismo? O cara do contra. O cara, vamos fazer tal coisa. Eu não quero. Isso é ruim. Não adianta. Não adianta. É chato. Eu chamo do... Resmungão. O resmungão. Eu chamo do Zé Buscapé. Eu tinha um desenho, não era da tua época, você não havia. Tinha um desenho na minha época que é o Zé Buscapé. Que ela falava assim, ô Zé, busca e leia pra mim. Ele dizia assim, ó. Ele xingava ela daquele jeito, murmurando ela. O que você falou, Zé? Quantas vezes você não se pegou no momento Zé Buscapé? Então é isso. Esse é o antagonismo. Aí o antagonismo está no meio. Aí um pouquinho para cima vai ter a euforia, né? Vai ter um pouquinho para baixo a raiva, um pouquinho para baixo do antagonismo ainda vai ter ali a negação. Do antagonismo começa a negar tudo. Você começa a ficar, a viajar para baixo, energias um pouquinho mais baixas, vai ficar triste. Como é que você está hoje? Tristinho. Tô tristinho. Tô carentinho. Tá carentinho. São as emoções. E você simplesmente está porque elas vieram. Elas trouxeram um movimento. Mas eu acordei assim. Pois é. Acordou assim. Às vezes porque sonhou e nem lembra do sonho. Sonhou com algo, sonhou que tinha morrido e acordou triste. Eu não tô bem hoje, porque não sei. Eu não tô bem, me deixa. Ou até os teus pensamentos te levam para momentos que foram ruins. Não, o filminho lá do passado que não foi bom e você fica triste. Isso. As emoções, elas simplesmente acontecem. O tema é, eu tenho que conhecer essas emoções, porque eu conheço, ao longo da vida eu tive elas em vários momentos. Legal. Hoje eu sou mais consciente a respeito delas. Então, sendo consciente a respeito delas, eu consigo, através da minha mente, aí é um processo que a mente vai ajudar as emoções, a minha mente, ela consegue antecipar algumas coisas. Tô indo conversar com meu tio. Meu tio sempre me incomoda. Eu fico com raiva quando saio de lá. Então não vou falar com ele. É uma opção. Não vou falar com ele, vai me evitar ter raiva e vai me evitar ter o relacionamento com a pessoa que podia ser muito querida. Não fuja das batalhas. Enfrente a batalha que tem que enfrentar. Como? O meu tio sempre é negacionista, ele me desperta a raiva. Hoje não vai fazer isso comigo. Eu não vou sentir raiva. Como? Vou colocar a língua no céu da boca, vou respirar fundo e não vou deixar aquilo me atingir. Não vou entrar em discussão com ele hoje, vou deixar ele falar. E daí o tio começa a falar,
Aí não tendo a troca, a volta que sempre tinha, porque você não foi perpendicular a ele, você não bateu de frente com ele, você tangenciou. Só controlando mentalmente a emoção que você poderia sentir naquele momento. Você até sentiu um pouco de raiva, mas você não falou nada. Aí teu tio começa a mudar com você. Mas também partiu do princípio de que você não quer mudar ele. Você tá mudando você. Claro! Você muda... Até porque você muda alguém, Nádia, nesse mundo? Não, você só muda você. Mas a tua percepção de querer controlar algo que é seu. A sua emoção, né? É isso que você pode controlar. O que é seu. O que é seu você pode controlar. Você pode controlar a reação que você vai ter a uma determinada emoção. Às vezes é incontrolável. Você tá uma coisa triste ou a morte de um ente querido. Vive, né? Você precisa viver. Você vai viver aquilo, porque essa vida ela é finita. Matéria. Ela é finita. Então, isso dói. E como uma dor, sinta a dor. Lembre dos momentos bons que você teve com aquela pessoa. Viva o luto. E depois saia disso. Porque você ainda está vivo. Quando a pessoa fica presa no luto, ela está presa nos gradientes mais baixos e ela vai deprimir, vai entrar em depressão, vai se sentir inútil e vai morrer. Em direção à morte. Vai caminhar. Se ela não se matar, a vida vai fazer. Ou vai parar de comer, aí vai faltar nutrientes. O físico começa começa a ficar depredado. É isso. Aí, ó, corpo emocional. Já aprendemos. E o corpo mental. Já falamos no último podcast. Eu tenho que entender, então, que minha vida foi conformada, foi formada por momentos que eu tive até hoje. E esses momentos mentais de pessoas falando coisas para mim, meu pai, minha mãe, meus amigos, a escola. Eu fui sendo condicionado mentalmente até a forma de pensar um determinado assunto, uma determinada coisa, uma determinada pessoa. Eu penso coisas, eu penso pessoas, eu penso um modo de agir. Até a cultura no país onde a gente está inserido, né? Tudo isso tudo é pensado. Induz a pensar de determinada forma. Isso. Aí, eu entendi isso, eu estou disposto a mudar, começo a deixar de ser tão pessimista, o antagônico lá, e começo a buscar ser mais otimista. Pensamentos positivos do que negativos. Começo a colocar mais coisas, conteúdo de sabedoria na minha cabeça, paro de ver porcaria na televisão, nas redes sociais, só vou ver coisa boa. Às vezes eu dou uma zapiada no TikTok. Eu vejo só as piadinhas. Vejo as coisas engraçadas e por um breve momento, só aquela a fuga da realidade, sabe? Eu olho um pouquinho, dou umas risadinhas e saio fora. Não fico ali. Não fico horas mergulhado naquele mundo. Eu acho que também, Dani, às vezes por questões do teu trabalho. Eu, por exemplo, tenho que saber algumas notícias econômicas, financeiras. Só que eu tento não deixar que aquilo me influencie emocionalmente. Então, por exemplo, eu preciso saber as notícias econômicas para saber quais são as decisões que eu vou tomar de investimento, alguma coisa assim. Isso. Mas eu sei que eu preciso ver por um planejamento estratégico e não que ou qual governo, ou o dólar subiu, o dólar baixou, a bolsa subiu, baixou, vai me influenciar. Eu tenho que saber. Mas eu não posso me influenciar emocionalmente e me abalar com aquilo. Isso é uma mente inteligente. É a tua mente, o teu pensamento, dizendo o seguinte, ó, eu vou olhar agora a bolsa. Ah, aconteceu tal coisa lá que vai afetar a bolsa. Meu Deus, me desesperei. Não porque quando você colocou dinheiro na bolsa, sabendo que aquilo podia subir ou cair, você já está esperando calculadamente quanto você pode perder. Exatamente. Como quando ganha também está esperando quanto que você pode ganhar. É simples. Só que se você ficar nervoso na hora que estiver caindo, ai meu Deus, eu perdi todo o meu dinheiro, ai meu Deus, pronto, você se deixou atingir por algo externo. E vai perder. E mais até. Aí vai entrar naquela noia de que vai perder mais, que vai perder tudo e vai perdendo mesmo. Porque o teu pensamento está dizendo isso. Você entrou num pensamento circular.
Ele fica ali, recorrente na tua cabeça. Por mais que você não esteja percebendo ele, mas ele está acontecendo. E daí você começa a agir e colher os frutos do que você está pensando. Porque a tua mente é muito poderosa. Isso é a pensatividade Aham. que se fala na mente Ronin. Então você pensa algo. Esse pensamento é ligado a uma emoção do que você está pensando. Essa emoção, ela vai fazer você ter uma ação. Agindo, você vai ter um resultado. Se esse ciclo for positivo, esse resultado vai ser positivo, vai me trazer potencialidades e eu vou voltar a pensar positivo. Então, leva a potencialidade e o positivo. Quando esse ciclo de negativismo acontece, é tudo negativo. Eu penso uma emoção negativa, da emoção vem uma ação, que eu vou me movimentar, da ação vem um resultado negativo, e desse resultado negativo não vem potencialidade positiva. Ao contrário, vem potência negativa. Então eu perco mais dinheiro e volto a pensar errado e o ciclo acontece novamente. E isso vale para todos os corpos. Então, por exemplo, Todos. para o físico, você começa a sentir, você pode ter alguma doença, a reação que isso pode trazer para o teu corpo físico pode ser essa, para o teu emocional. Então, todos os corpos vão sentir essa negatividade, né? Claro, tudo está ligado. Uhum. Isso mesmo. Então, o negativo da mente é o mais poderoso. A mente é a mais poderosa. Mais poderoso que o corpo físico é o corpo energético. Mais poderoso que o corpo energético é o corpo emocional. Mais poderoso que o corpo emocional é o corpo mental. Que dentro dessa personalidade conformada é o que comanda tudo. Através de um inconsciente e de um consciente. Só que a gente vive muito mais dentro do inconsciente do consciente. Porque já explicamos isso no podcast passado. Então, quando eu tenho pensamentos mais positivos e começo a desenvolver uma consciência maior, essa consciência ela acontece porque algo do espírito está vindo e está fazendo você viver mais do que sobreviver. Você começa a ver os problemas como uma escadinha a ser subida, apenas. Não como algo intransponível. E daí o espírito começa a atuar. O espírito começa a fazer com que esses 4 corpos fluam pela vida. Até que um dia esses 4 corpos vão cessar. E o teu espírito vai seguir. Vai seguir. Então, para cada corpo, a gente consegue fazer exercícios para cada vez mais você conseguir uma consciência nesses 4 corpos, podemos dizer assim, e superar. Isso. E veja, sendo o corpo mental o mais importante, é o que menos a gente dedica. É o que menos. Porque, imagina, o físico já é difícil. Esse dia eu estava conversando com uma aluna, ela, quanto por cento da humanidade malha? Eu falei assim, olha, o último estudo que eu vi há muito tempo atrás era 3% da humanidade. Humanidade faz exercício físico. Ela, o quê? É, você está dentro dos 3%. Agora deve ser uns 5%, vamos ser otimistas? Sempre otimista. Deve ser uns 5% que faz atividade física. Tu imagina atividade mental. Por isso que a meditação ela vem sendo proposta como ferramenta por várias disciplinas. Porque você tem que começar a acalmar mais a tua mente. Escolher o que você vai colocar dentro dela. E a gente nota assim que cada vez mais a gente tem acesso a conteúdos que não são para você ter uma evolução mental, né? Então, cada vez mais você está preso a condicionamentos, a ideias emprestadas. A evolução mental te possibilita escolher se você vai comprar um carro ou não. Se você precisa. Se você precisa comprar um carro ou não. Agora, se você está preso dentro de um sistema onde você viu que o vizinho do lado tem um carro e você ficou com o ciúminho dele. Aí você fala, eu também preciso ter esse carro. Ou pelo menos um melhor que o do vizinho.
Você precisava mesmo? Ou, nossa, a família do vizinho tá viajando para tal lugar. Eu também preciso ir porque eu preciso postar nas minhas redes sociais que eu também estou indo. Mas eu não tenho dinheiro, mas eu posso fazer um financiamento? E fazer um financiamento para viajar. Mas essa é a realidade. A gente vê, principalmente depois da pandemia, que a quantidade de famílias endividadas, não só no Brasil, no mundo, aumentou significativamente. Por quê? Porque a pandemia ela gerou uma necessidade maior, uma ansiedade maior. A gente não sabia se ia sobreviver ou não, então eu preciso fazer, ou eu vou fazer porque eu quero fazer. Então, foi, claro, e a necessidade financeira que ocasionou tudo isso também gerou essa dependência financeira de financiamento, de empréstimo, de endividamento. Mas essa ansiedade que a gente viu que aumentou, gera isso. Então, eu não viajei durante 2 anos, eu não comprei carro novo, agora eu preciso fazer tudo isso. Mas vou fazer como? Se eu já tinha o endividamento, vou fazer mais empréstimo. Por quê? Porque a necessidade do físico, do material, está cada vez maior. Não porque você precisa para você. Porque se você começar a fazer esse trabalho mental de voltar, de olhar para dentro, você vai ver que você não precisa. Só que se você está olhando para fora, o teu vizinho tem, ou o teu coleguinha tem, aí você vê que você precisa. Isso mesmo. E por isso o ter não é ser. Você precisa ser para daí ter. Desculpa. Quando você está bem com você mesmo e a tua vida financeira está fluindo de forma fantástica, porque você tem bondade dentro de você. Você tem pensamentos em prol da humanidade, em prol de ajudar, de querer melhorar. Aí, minha amiga, você pode comprar o carro que você quiser. E da mesma forma que você comprou o carro que você quiser, que pode ser um carro de luxo, não tem problema. Não tem problema. Não estou fazendo apologia a não comprar ou viver no minimalismo. Cada um vive do jeito que quiser. Mas, se você tem dinheiro para comprar um carro, pode comprar. Só que eu tenho certeza que essa pessoa mais centrada, mais equilibrada, mais sábia, eu diria, se alguém por algum motivo vir bater ou quebrar ou arrebentar o carro, ela não vai cortar os pulsos porque, meu Deus, não tem mais meu carro. Não. Ela vai dar um jeito de comprar outro. Até porque você tem o carro e não o carro te tem, né? Isso. Essa ideia até do que a própria mentoria a gente chama de ARTA. Isso. Que você, inclusive, é instrutora. Que vamos um dia gravar um podcast só sobre isso. Nossa, muito bom. Mas é você ter as coisas e não as coisas te têm. Então, assim, se um dia você não tiver mais, não tem problema. Porque você se tem. É o ser. É o ser. É o ser. Isso mesmo. E aí, curtiu? Boas dicas, hein, Dani, para o pessoal que quer ter uma expansão desses corpos, não só do físico, mas dos outros, e para ter uma ideia de como fazer isso, né? E são dicas simples. Muito não tem simples. nada fora que ninguém consiga fazer, né? Não precisa de algo externo para fazer. Não, Só depende de você. E você prestar atenção em tudo isso. Então, pega o podcast de novo, escuta, vai anotando os corpos e anotando o que tem que fazer com cada um e vai fazendo. Mas não... faça tudo junto, é muita coisa. Muda uma coisinha, depois muda outra, depois muda outra. Faça progressivo, a gente tem fazendo isso há 15 anos. Exatamente. Vão fazendo, você consegue, você é capaz. Eu vejo luz dentro de você. Beijo. Valeu, até o próximo. Valeu.